Hora da Estrela é uma sugestão de Júlio, mas não é só uma mera sugestão. Eu, como não tinha um mês para deixar esse livro, eu tive que deixar como sugestão. Porque, como vocês sabem, a gente tem um mês aí que a gente trabalha obras do Colune, não é? Então, eu tive que tirar esse livro dos meses recorrentes ao estudo habitual. Aí deixei esse livro como sugestão, mas esse livro assim, ele é importantíssimo, como eu já falei para vocês, né? Eu falei antes da gente entrar de férias, que é um livro muito importante, porque Clarice Lispector é muito visada. Ela cai assim, ela é cobrada em todo o Enem. Quando não é Enem com a Hora da Estrela, alguma outra obra dela, né? Um livro de contos. Vocês já leram o livro de contos da Clarice Lispector lá no 8º ano, né? A gente leu A Ferida, a Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais? Eu lembro. Pois é, não foi comigo, mas vocês já leram. Então, assim, ela é uma escritora assim, que ela é sempre cobrada no Enem, tá? É FUVEST, Unicamp. Então, por isso que eu coloquei esse livro para vocês. Por mais que a FUVEST, Unicamp, o Enem não cobrem a Hora da Estrela, mas vai cobrar Clarice, você vai saber características da escrita dela, você vai saber o que é a metalinguagem que existe aí na obra dela, né? Que é essa. O cara que escreve aí, o cara que conta a história, é um narrador inventado pela Clarice Lispector, ele se chama Fernando S.M. E ele fala da dificuldade de escrever. O começo do livro é assim. Lembra que eu falei para vocês que às vezes vocês vão achar um pouco chato o começo do livro, porque o próprio narrador começa a falar dessa dificuldade de escrever e da importância de escrever. Isso é uma metalinguagem, é uma das funções da linguagem, é uma função da linguagem, tá? E não função da literatura, como nós estudamos no primeiro bimestre aí, função social, cognitiva. Estou falando de função da linguagem, tá? Existe essa função da linguagem que é chamada metalinguagem, que é quando um texto fala do próprio texto, ou uma música que fala da própria música. Por exemplo, tem um rap que fala assim, ó, que é som de preto ou de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Então a letra do rap está falando da própria música, entendeu? Isso também é metalinguagem. Um programa de TV que fala da TV, como o vídeo show fazia, né? É também uma metalinguagem. Uma história em quadrinhos, tá lá a história em quadrinhos, de repente fala assim, ué, o quadrinho acabou. Isso é uma metalinguagem, porque é o quadrinho falando do próprio quadrinho, entendeu? Então toda vez que nós temos uma arte que fala da própria arte, né? Um desenho de um pintor fazendo uma pintura. Então, a pintura sendo o tema da própria pintura. E isso é metalinguagem, tá certo? Então, quando esse Rodrigo S.M. aí, que narra a história da Macabeia, fala dessa dificuldade de escrever, ele vai falar que ele só se sente vivo porque ele está escrevendo. Ou seja, então ele condiciona a vida dele, ele condiciona a vida dele ao ato de escrever, entendeu? Ele só está vivo porque ele está escrevendo. Compreendido? Então, é muito bacana esse livro. E essa Macabeia, coitada dela, como eu falei para vocês, né? Conta a história dessa menina pobre. É uma inocência pisada, uma inocência anônima. Anônima porque ela representa uma boa parte de pessoas que passam pela mesma situação que ela, né? Que sai do Nordeste, sai da sua terra aí do sertão, em busca de melhores condições de vida na grande cidade, em São Paulo, digamos assim. Mas a pessoa não tem, assim, não está estruturada, não tá preparada para viver naquele ambiente que ela vai viver, né? Aí a Macabeia, como tantas outras meninas, as outras meninas se vendem, né? Para comer, em troca de um jantar, as meninas se vendem o seu corpo, digamos assim, né? A prostituição que está sendo explorada aí. E a Macabeia não tem como ela fazer isso. Porque a Macabeia, ela é tão feia, o narrador compara ela a um cabelo na sopa. É uma sopa com cabelo. Compreendeu? Então, assim, ela não consegue. Terrível. Não, a história dessa menina é terrível, Gabriel. Então, assim, ela não consegue... É um desastre total. Ela não consegue trocar o corpo por um jantar decente, que não seja um pão com salame. E aí eu falei para vocês isso já, que ela passa tanta fome, às vezes, à noite, ela rasga pedacinho de papel bem pequenininho e mastiga bem mastigadinho, pensando que é carne de vaca. Entendeu? Então é muito bacana se vocês derem conta de ler esse livro aí, tá? Quem estiver lendo, me chama no privado
e me fala que eu vou mandando algumas explicações extra, algumas coisas talvez você pode não estar percebendo, algumas coisas você pode... Não é atividade, é só alguma explicação Alguma coisa extra. está passando direto. Que vai te elucidar alguns fatos do livro, que vai te explicando, tá? Quem estiver lendo aí pode me mandar no privado. Maria, tô lendo Macabeia, você pode me ajudar? Posso, tá bom? E essa menina, coitada, Macabeia é o nome da menina que ele conta a história dela. Que nome legal. Aqui, além dela não saber nada da vida, Gabriel, além dela não saber nada da vida, ela ser feia, igual bater na mãe, ela sonha em ser Marilyn Monroe. Aí já é outro nível, né? Na época, Marilyn, gente, a Marilyn e o Elvis Presley, já falei pra vocês, a Marilyn e o Elvis Presley, eles eram, assim, ícones a serem mimetizados, a serem copiados. E ela tinha esse sonho. Olha, todo mundo pode sonhar. Só que sonhar não custa nada, né? Não custa nada. Não custa, só custa o tempo no sonho mesmo. Galera, aqui, ninguém mais vai abrir a câmera mesmo, não? Vocês estão falando sério mesmo? Vocês vão continuar desse jeito aí? Ô, Maria. Eu não posso expor minha beleza, não, Maria. Você deve, entende? Minha beleza, não é bom expor, sabe? É sim. Ô, Matheus, para com isso. Só porque só porque você parece um espantalho acordando de manhã, fica de boa, velho. Tô com um quarteto bacana aqui, hein? Oi? Ó, tô com um quarteto bacana aqui, ó. E esse cara de aí, Matheus? Aqui, oi? Galera. Ô, Maria, essa mulher passava mais fome que o Chaves, então. Vamos pegar nossa apostila para te dar sequência e finalizar essa apostila, nossa. Gabriel, hoje, como que a gente não passa frio? E segunda a gente... Deixa eu ver. Tem que ficar assim, né, velho, na cadeira. Tô travando. Embrulhadinho, né, Matheus? Matheus, exatamente desse jeito. O que tá fazendo, velho? O Heitor que também tá embrulhado. Ô, Matheus tá andando igual Saci Pererê. Tem que ficar embrulhadinho com o problema. Ô, Gabi, nós estamos com a nossa apostila. Ó, vamos lá, nós temos que finalizar a apostila 2. Ó, pai. Página 27. Qual página? 27. 27. Ah, tá. Agora deu pra ouvir. Página 27, nós temos aquele conto, A Caçada. Tá. Lembra? O cara entra na tapeçaria, numa loja de antiguidades, né? A Caçada, lembro. E aí ele acaba se envolvendo com a tapeçaria que está lá, entra dentro da tapeçaria e encontra a morte. Né? Ele não sabe se ele é o caçador, ele fica. Aquela tapeçaria é muito familiar para ele. Lembrou? Vocês já leram esse conto no ano passado, tá certo? Nós vamos fazer atividade aqui. Quem não leu ainda. Lembrei, aí ele vira a caça no final, não é? Ele vira a caça no final. É isso aí mesmo. Ele é a caça, isso mesmo. Aí acaba morrendo. Eu quero aqui hoje dar as boas-vindas a todos vocês, e de modo especial a aluna novata que está na nossa sala agora, né? Yasmin. Está conversando com a gente aí. Não fala nada, mas está conversando com nós, mas está calado de uma vez. A Yasmin está conversando com a gente hoje. Yasmin, seja bem-vinda ao nosso colégio, tá? Obrigada. Quando as aulas presenciais voltarem, você vai ter noção do que é a nossa aula. Porque, assim... o que é a aula da Maria? Online é meio complicado da gente ter um dinamismo, né? Mas a gente é o mesmo. Mas é o mesmo, né, Maria? O Gabriel falando igual um rádio. Vai ficar, moleque. Mas quando a gente tem aula presencial, a participação é em massa, não é? Todo mundo participa, a Maria começa falando do livro e termina, começa a ir de Bíblia e depois vai falando de Manoteu. Manoteu na terra de Godá. O Manoteu na terra de Godá. Aí a gente... Helmans Tour. Aí a gente... Helmans Tour, sei lá. Eu acho que é isso mesmo. Aí a gente passa pela parte do catecismo, né? De honrar pai e mãe para que viva bem muito tempo sobre a terra. E a nossa aula vai por aí. Mas, Yasmin, seja bem-vinda, tá, minha filha? Começa no livro e vai misturando. Obrigada. Se você tiver alguma dúvida aí, que você com certeza vai ter dúvidas, né? Você pode me chamar no privado, tá? Para você saber do que nós já falamos, o que já aconteceu, que a gente vai estar indo junto aí, tá bom? Hoje nós vamos começar aí, então, na nossa página 27. Esse conto aí,
os meninos que já estão no colégio desde o ano passado já leram esse conto. Arthur não leu ainda, mas Arthur, dá uma lidinha. Eu não me lembro agora se nós lemos esse conto na videoaula antes de terminar as férias. Eu não me lembro. Mas depois vocês dão uma lidinha aí. Mas o fato é que o camarada o camarada entra numa loja de antiguidades e se depara com a tapeçaria, que tem aí uma floresta, 2 homens barbudos, um em primeiro plano, outro em segundo plano, e eles são caçadores. E aí esse personagem, né, que conta a história, ele fala assim que parece que ele já conhece aquela cena. E ele vai embora para casa e começa a se perguntar se ele é o pintor, ou se ele é o cara que fez a tapeçaria, ou se ele pintou essa tapeçaria, baseada nessa tapeçaria, fez uma tela, ou se ele é o caçador número 1, ou se é o caçador número 2, ou se ele é a presa. Aí no outro dia ele volta para ver a tapeçaria novamente. Então ele percebe que parece que está tudo muito diferente. Aí ele começa a sentir até o cheiro da folhagem, da tapeçaria. Aí tá lá na página 30, ó, conhece o caminho, tá? E aquele cheiro de folhagem em terra, de onde vinha aquele cheiro? E por que a loja foi ficando embaçada, lá longe, imensa, real, só a tapeçaria? Ou seja, ele entrou na tapeçaria, né? Ele adentrou a cena da tapeçaria. E aí ele vai descobrir no final do conto aí que ele, na verdade, é a presa. Né? Quando a seta parte, ou seja, a flecha, ele sente a dor e ele percebe que ele, na verdade, é a presa. Então, quer dizer que ele encontra a morte aí nessa ida à tapeçaria, nessa ida a essa loja e nessa entrada surreal na tapeçaria. Esse conto é um conto fantástico. O que é um conto fantástico? Fantasia, né? Vai enquadrar na fantasia, que nós vamos ver aí para frente, que são várias categorias de contos. É um conto de fantasia, porque o leitor não sabe se isso daí é uma viagem, né? Um Hellman's do personagem, se ele imaginou isso tudo, né? Ou se realmente ele morreu em decorrência de alguma outra coisa e ele imaginou que fosse por isso. O leitor não sabe o que aconteceu, né? É uma viagem aí um delírio do personagem, tá certo? Aí abriu a boca e lembrou-se, gritou e mergulhou numa touceira. Ouviu o assobio da seta varando a folhagem, a dor. Não, gemeu de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria e rolou encolhido, as mãos apertando o coração. Morreu. Mãos apertando o coração pode ter tido um infarto fulminante, tá certo? Atividade oral da página 31, eu vou anotar tudo aqui no nosso quadro branco, tá certo? Porque aí vocês vão memorizando e vão copiando, gente. Não confia só na cabeça, não. Vai anotando tudo, tá? Porque a cabeça da gente, assim, né? A gente esquece as coisas, tá certo? E às vezes hoje está muito claro na sua imagem aí, na sua mente, porque eu estou aqui dando aula, mas isso é muito fácil. Mas aí depois que você for estudar para a prova, é que vai vir a dúvida. É aí que você vai esquecer a resposta, vai esquecer aí o que nós falamos. Então, eu vou anotar tudo aqui no nosso quadro branco, você dá um print aí na sua tela. Ou então faz mesmo só uma fotografia. Tá certo? Eu vou anotar a atividade oral também, porque ela é importante. Atividade oral, página 31. Enquanto isso, nós vamos conversando um pouco mais sobre o conto. Ok? Número 1 falou o seguinte: qual é o acontecimento central narrado nesse conto? O acontecimento central é a visita do homem à loja, onde ele admira por muito tempo a tapeçaria, né? Que ele acha que assim, que ela é já familiar a ele. Então, o acontecimento central é a visita do homem à tapeçaria. O acontecimento central do conto é a visita do homem à tapeçaria. Onde admira por muito tempo. Não, gente, a visita do homem à loja. Eu, hein? Tecladinho da Maria. Onde admira por muito tempo uma teclado mecânico, respeito. O acontecimento central do conto é a visita do homem. Deixa eu abrir isso aqui para a gente poder conseguir. Se estiver cortando a imagem, vocês me avisam, fazendo favor. Tá cortando, não, né? Onde admira por muito tempo a tapeçaria antiga que lhe parece familiar. Ok? Lhe parece familiar. Questão 2. Questão 2 perguntou o seguinte, ó.
Por que o homem demonstra tamanho fascínio pela tapeçaria? Quem fica fascinado, encantado, e vai para casa e cai na cama de cara no colchão e fica lá se matutando onde é que ele já viu aquela cena antes? Porque essa tapeçaria está parecendo extremamente familiar a ele, né? E ele sente que ele já vivenciou essa cena em algum tempo, algum momento. Porque a tapeçaria lhe parece extremamente familiar porque a tapeçaria lhe parece extremamente familiar e ele sente que já vivenciou essa cena em algum momento. É como se eu estivesse tendo um déjà vu. Positivo e operante? Não é isso, galera? Questão 3. Ô, Maria, momento tá escrito errado. Obrigada, Mariazinha. Ali no meio. Esse é intruso aqui, verdade. Momento. Eu gosto de escrever com pincel, eu gosto de giz e quadro. Questão 3, meus amores. A qual conclusão o homem chega sobre seu papel na cena da tapeçaria? Qual é a conclusão que ele chega? Primeiro, ele cria várias hipóteses, né? O homem cria várias hipóteses para justificar seu papel na cena. Papel na cena. O homem cria várias hipóteses para justificar seu papel na cena. Quais são as hipóteses que ele cria? Imaginando se teria sido um dos caçadores, o pintor, o artesão. Imaginando teria sido os caçadores, o pintor, o artesão. Artesão é quem faz artesanato, né? Então, quem fez a tapeçaria. Ou o mero espectador da obra. O simples espectador da obra. E no final, ele descobre que, na verdade, era a caça. A pior coisa que podia ser o que leve a caça. Meu Deus. É a vida, né? Você é a caça ou você é o caçador, né? É assim. O homem cria várias hipóteses para justificar seu papel na cena da tapeçaria, imaginando se teria sido um dos caçadores, o pintor, o artesão ou o mero espectador da obra. E no final, ele descobre que era, na verdade, a caça. Agora, questão 4. Discuta com seus colegas o que significa o desfecho do conto. O que aconteceu com o homem? O que significa esse final aí que ele entrou na tapeçaria e acabou morrendo flechado? Acabou sendo uma vítima do cruel caçador. Uma direta. Ele descobriu que ele era a caça. Pois é, mas o que significa descobrir que era a caça e morrer pela flecha? Como eu disse, aí né? ele foi fugir. Oi? Tem que fugir, né? Mas ele não conseguiu, né? Ele acabou morrendo. Como eu disse, esse conto é uma narrativa fantástica, né? Apresenta elementos assim que fogem do real. Então, como é uma narrativa fantástica, tem elementos que não estão presentes na realidade, fogem da lógica da realidade, porque é impossível a pessoa entrar na tapeçaria, nós podemos inferir, né? Podemos deduzir que esse homem aí, ao perceber que ele era a caça, né? Transportando-se para dentro da tapeçaria, foi atingido pelo caçador, né? E morreu. Né? Que a gente pode entender, que a gente pode inferir no conto, que ele percebeu a verdadeira natureza dele, né? Que era a caça. Pode ter sido vítima, como eu falei, de um infarto fulminante. Mas, como o conto é surreal, ele imaginou que ele era a caça, entrou na tapeçaria, morreu. O engraçado é que
A própria respiração da pessoa pode levar lá à morte, né? Você começa a pensar que vai morrer e for ficando apavorada e tem uma síncope e morre mesmo. Né? Nossa mente controla, né, isso, né? Então pode ter sido isso que aconteceu. Ok? Vamos lá. Como o conto é uma narrativa fantástica, como o conto é uma narrativa fantástica que apresenta elementos que fogem à realidade, no final do conto, podemos inferir, ou seja, podemos deduzir que o homem, ao perceber sua verdadeira natureza, na participação da cena, transporta-se para dentro da tapeçaria. Poderia ter se imaginado sendo um caçador. Não sou essa caça, não. Vou morrer flechado, não. Eu sou o caçador. Eu é que vou matar alguma coisa, vou matar algum mal que está tentando me destruir. Entendeu? Minha caça vai ser o mal. E eu vou matá-lo. Ele poderia ter pensado isso. Entendeu? O devaneio dele poderia ter sido esse. E aí ele não teria morrido. Tipo quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, aí tipo assim, você escolhe ficar pensando naquela coisa ruim o resto da vida. Aí tipo, o resto da vida vai acontecer. Em vez de você pensar, isso mesmo, vou mano. enfrentar isso. Você vai condicionar toda a sua vida àquilo que aconteceu, positiva ou negativamente, né? Você pode usar aquilo ali como um trampolim para você alçar um voo maior, ou você pode condicionar tudo àquela parte ruim e tudo que acontecer vai dar errado por causa daquilo ali. Isso mesmo. Transporta-se para dentro. Tá. Transporta-se para dentro da tapeçaria e lá é atingido pela flecha do caçador, ou pela seta, né, que chama de seta. E acaba morrendo. Como o conto é uma narrativa fantástica, que apresenta elementos que fogem à realidade, no final, podemos inferir que o homem, ao perceber sua verdadeira natureza na participação da cena, transporta-se para dentro da tapeçaria e lá é atingido pela seta do caçador e acaba morrendo. Ok? Questão 5. Questão 5, a pergunta é a seguinte, ó. Qual classificação você daria a esse conto? Fantasia, ficção, terror, suspense, romance, aventura, enigma? Na página 32, vocês têm essas classificações aí, ó. Página 32. Tá aqui, ó. Conto de terror, conto popular, conto de aventura, ficção científica, enigma policial, conto de fadas, conto fantástico, conto de amor, psicológico e social. São essas 10 características aí que nós vamos ver na próxima aula. O que tem de pertinente em cada uma que nós podemos enquadrar determinados contos nelas. Sabendo que alguns contos, eles extrapolam características de uma só classificação. Então, eles podem estar classificados em mais de um. Ok? Eu acredito que, como nós falamos que é uma narrativa fantástica, então esse conto vai entrar na fantasia, né? Conto de narrativas fantásticas, porque apresenta elementos do sobrenatural e da realidade. E gera aí essa indecisão, essa dúvida no leitor em saber se aquilo ali, aquela situação, né, é realidade ou somente um delírio do personagem. Fantástico, está lá na página 33. Eu até anotei aqui um conto fantástico, porque o exemplo aqui de conto fantástico é da Lídia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde.
Veja bem, Lígia Fagundes Telles é autora daquele conto que vocês leram ano passado, chamado Natal na Barca. Vocês lembram desse conto? Sim, eu acho que a gente... Eu lembro que a mulher Lembro do nome, da história não. Ô, Matheus, você vai lembrar da história agora. A mulher não gosta de passar Natal com ninguém, porque ela não gosta dessa hipocrisia natalina. O pessoal briga o ano inteiro e no final do ano vai lá cear junto. Mas o Natal e ainda briga, mas ainda briga no Natal também. Ainda briga no Natal também. A mulher não gosta. A mulher não gosta disso. Mas, e aí, por isso, ela resolve passar o Natal, a noite de Natal, numa barca. Que ela vai ficar longe de tudo que ela conhece. Nessa barca só tem ela, que é a narradora personagem, um velho tonto, deitado num banco lá, que sempre fica conversando com um amigo imaginário. Uma mulher com a cabeça coberta com véu, que ela é muito religiosa, com uma criança no colo. Aí ela pergunta pra mulher assim, né? Ela não devia falar nada. Aí ela pergunta pra mulher assim, é o seu primeiro filho? Aí a mulher fala com ela assim, não, esse é meu segundo. O meu primeiro filho morreu fazendo mágica, pulou do muro e falou, vou voar. Tum. Bateu de cara. Aí ela fala, achando que é do Gasparzinho. Puxa vida, pra que eu fui perguntar? Aí ela fala assim, aí a mulher começa a contar a sua tragédia da vida dela. Que aquele menininho ali tá doente, ela tá indo levar ele ao médico, que ele tá muito doente, ele tá muito mal, ele tá com muita febre. Ele é um bebezinho. Justo no Natal, né, Maria? Justo no Natal. Aí ela pergunta assim, o seu marido tá te esperando? Aí a mulher fala assim, morreu não, também. Meu marido me abandonou logo depois que o nosso filho morreu. Meu Deus do céu. E ela já estava grávida. A vida dessa mulher é um inferno. Eu sei que no fim das contas, Matheus, a mulher já está assim, arrependida amargamente porque que ela fez a primeira pergunta. E aí essa senhora é muito religiosa, ela fala assim, mas eu tenho fé em Deus que o meu filho vai ficar curado. Aí ela fala assim, Deus? Por quê? A narradora personagem ela não acredita muito em Deus. Né? Ela é cética. Aí a mulher fala com ela assim, sim, Deus, só não acredita em Deus. Ela fala assim, acredito, mas nem ela mesma acredita na resposta dela. E aí o que acontece? Ó, aí a mulher, tem uma hora que ela joga o toco de cigarro dela e parece que o isqueiro dela cai, ela vai pegar e passa a mão na água, ela vê que a água está muito gelada. Aí ela fala, nossa, água fria. A mulher fala com ela assim, de noite essa água é gelada e escura, mas amanhã pela manhã ela é quente e verde. Olha a mudança de estado da água, que é gelada e negra. Gelada e negro não lembra coisa boa, gente. Gelado lembra morte, não é? E o negrume também não lembra coisa boa. Aí tudo que, assim, que é meio do mal é associado aos tons mais escuros, ok? Aí a mulher fala assim, de manhã ela é quente e verde. Quente já lembra a vida, o sangue correndo nas veias deixa a gente quente. E verde é a cor da esperança, digamos assim, certo? E aí esse menininho de manhã vai estar curado. Mas só que antes desse menino ficar curado, essa mulher, a narradora personagem, ela levanta o manto que está cobrindo o rosto da criança para ver a criança. Aí a criança está morta, com o olho parado. Ela fala, meu Deus do céu, esse menino tá morto. Essa mulher já perdeu um filho, perdeu o marido, tá indo cuidar desse menino, esse menino tá morto. Eu tô doida que essa barca chega no lugar para atracar, para eu descer logo. E ela começa a ficar com pressa de a barca chegar, vai, pega as coisas dela, pega a sacola, entrega pra mulher. Antes da barca atracar direito, ela já tá descendo. Aí quando ela já tá descendo, para ela não ver a reação da mãe, aí a mãe fala assim, olha, o preguiçoso acordou e tá sem febre nenhuma. Ela fala assim, hã? Acordou? Como assim? Tipo, ela viu o menino morto há minutos atrás. Moleque é um zumbi, tá ligado? Aí ela... Mas o que é? Qual que é o significado do conto? O conto não chama Natal. Natal é o quê? Na época de renascimento? Natal não é nascer? Então, aí a gente começa a se perguntar o seguinte. Será que esse menininho realmente ele morreu e voltou à vida? Ou isso foi só um devaneio dessa personagem para ela aprender a acreditar em Deus? Entendeu? Ou se é um ponto fantástico. Dele, ela tava meio doida. Ou ela estava meio, né, alucinada já. Então, fugindo, ela estava perdendo a razão. Mas a gente não sabe o que aconteceu. Não é? A gente só sabe o que ela nos contou, que aquele menino estava morto, com os olhos cerrados, e de repente ressurgiu. Não é?
A gente só sabe isso, então é um conto fantástico. Tanto que a obra que está aí como exemplo, olha, é Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, que tem esse conto. Ok? Pode ser a alucinação da mãe dele também? Pode ser uma alucinação da mãe que tá doida. É mesmo, porque ela perdeu o filho, foi abandonada, tá sozinha. Não é fácil ficar doida. Mas eu prefiro pensar que não é alucinação da mãe, não, porque senão o final vai ser triste. A mãe se mata no final e deixa o filho sozinho, tá ligado? O final vai ser triste se for uma alucinação dela, que esse menino não tá vivo nada. Eu prefiro pensar também que é uma alucinação do devaneio da narradora, né, Maria? O Natal também as pessoas bebem um pouquinho, tá ligado? Só um pouquinho. Pois é. Então vamos lá para a resposta. Quem bebe no Natal? Tem gente que o bebe. Gabriel. Gabriel tá doidão hoje. Gabriel hoje tá só doido. Um pouco. Então vamos lá. Não, nós vamos enquadrar esse conto aí. Conto fantástico. A narrativa trata-se de um conto fantástico. Ou seja, então esse enquadra na fantasia. Pois apresenta um elemento sobrenatural, né? Que foge à lógica. E da realidade, gerando uma indecisão no leitor. O elemento sobrenatural é o que foge à lógica, ao trazer o homem embrenhando-se. Entrando. Tá. Ao trazer o homem embrenhando-se na tapeçaria. Trata-se de um conto fantástico apresentando um elemento sobrenatural ao trazer o homem embrenhando-se na tapeçaria e vivenciando a cena retratada. Ô Maria, Oi, aquele amada. retrato oval é de qual? É de quem escreveu? Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, Senhora, ele é muito mestre dos contos de terror. Terror? Edgar Allan Poe. O terror, ele é o pai dos contos, das narrativas de terror. Ele é o cara das narrativas de terror, o Edgar Allan Poe. Ok? Tem até um exemplo do livro dele aí, ó. Um exemplo de um conto dele. Eu vou pedir vocês para fazer um trabalhinho para mim. Aí vocês vão aprender mais sobre isso aí. Galera, faltam 3 minutos aqui, mas dá pra gente... para eu explicar para vocês aqui os contos. E aí a gente faz esse dever aí do... Eu já pedi esse interpretando da página 31? Eu acho que já. Deixa eu ver. Eu não sei. Já. Então vocês já fizeram, certo? Então a gente corrige na próxima aula. Agora presta atenção na tia. A tia vai fazer uma foto aqui da tela, porque a tia não consegue printar essa tela aqui. Já você falar uma aposta. Pra gente poder... Coloca lá no grupo. Atividade oral página 31. Então, como vocês já fizeram, na próxima aula a gente corrige. Ó, na página 32 e 33, tá aí explicações assim, das principais características dos contos, da classificação dos contos. Contos de terror, que provoca medo no leitor. O suspense é a arma do escritor para prender o leitor ao conto. Exemplos de contos de terror. A Vida Eterna, do Machado de Assis. O Nevoeiro, de Stephen King. A Caixa Retangular, de Edgar Allan Poe. São esses exemplos aí. Vocês vão pegar um desses exemplos de contos aí, procurar na internet. Por exemplo, vou pegar aqui um conto de ficção científica. Esse aqui que está falando aqui, ó. O exemplo 4 aí, ó. Ficção científica. Que fala sobre os vários desdobramentos que a tecnologia tem na realidade, né? Isso pode ser real ou imaginário. Ficção científica, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra, Viagem ao como é que chama? Que é de viagem no tempo lá? De Volta para o Futuro. A gente pode pegar algum filme e colocar ou só... Eu acho melhor você pegar um conto, porque o conto vai ser pequenininho e você vai encontrar características pertinentes a essa classificação do conto. É isso que eu quero que você faça. Ó, Maria, você vai ficar 1 hora vendo. Peguei o conto tal, ó. Vou falar do conto do Edgar Allan Poe aqui, a Caixa Retangular. Peguei o conto do Edgar Allan Poe, é um conto que fala disso, disso. O suspense está em tal parte, porque o leitor fica preso, tarará, tarará, e você pode trazer o conto para nós. Você pode baixar o conto aí e mandar para mim, que eu vou enviar para todos os meninos, né? Ou você pode, porque você vai ter que fazer isso, porque aí todas as pessoas vão ter o conto que você trabalhou, tá bom? Tem que enviar para mim.
Isso é atividade. Agora, no segundo bimestre, vocês têm 5 pontos de atividade. Vocês viram, né? Vimos. Oi? Agora, no segundo bimestre, são 5 pontos de atividades. Misericórdia. Que isso, cara? Isso é bom demais, uai. Ué. É 5 pontos de graça. Felicidade, é 5 pontos de graça, já tá uma maravilha. Tá bom? Entendeu o que você vai fazer? Não. Eu vou pegar esse conto de amor aqui do Machado de Assis, ó. Pegar um conto de amor do Machado de Assis. Maria, eu li o conto tal do Machado de Assis. Machado de Assis é o autor do Alienista, que nós